Meu nome é Diogo Ramos e vim de uma infância conturbada. Muito cedo perdi meu pai, eu tinha 8 anos. Só que antes de perder meu pai, eu presenciei dentro da minha casa agressões verbais, agressões físicas, pelo fato da minha mãe ter traído o meu pai. Depois do falecimento dele, foi onde eu fiquei ainda mais triste, fechado. Minha mãe, para cuidar da gente, trabalhava até 10 horas da noite e às 5 horas da manhã. E eu passei a tentar preencher esse vazio que tinha dentro de mim, pela perda do meu pai, por ser triste, nas ruas. E logo aos 11 anos eu conheci o mundo das drogas. Foi onde conheci primeiramente a cocaína, depois logo a maconha. Tinha mágoa, tinha ódio da minha mãe pelo fato de ela ter traído meu pai, acusava que a morte do meu pai era culpa dela. E parti para o mundo do crime, foi onde aos 15 anos eu fiz meu primeiro assalto à mão armada e passei a viver do mundo do crime, tráfico, assaltos, me envolvi com assaltos de carga e minha juventude foi essa, na base de drogas, assaltos, vida desregrada, indisciplinada. Só que era um jovem vazio, triste. Me tornei um homem desprezível, sem amor, vingativo. Cheguei a tirar a vida de pessoas. E o primeiro rapaz que eu assassinei, ali, eu não tive sentimento nenhum naquele momento, vendo ele morto na minha frente. Eu não tinha nem 18 anos, com 17 anos. Foi meu primeiro homicídio. E ali eu vi. Eu cheguei no dia do homicídio, senti gosto de sangue na boca. Na minha mente era só maldade, eu não havia sentimentos dentro de mim a não ser maldade, rancor e ódio. E assim eu mergulhei cada vez mais no mundo do tráfico. Foi onde eu me envolvi com o crime organizado, me envolvi com o tráfico internacional, no caso no Paraguai. Me tornei membro de uma facção criminosa. E aos 18 anos veio a minha primeira prisão. Fiquei 40 dias, só que saí pior do que quando eu entrei. A minha mente era só maldade, eu só queria assaltar, só queria fazer mal para as pessoas. Não confiava em ninguém, apenas em mim e na minha 9mm, que onde eu ia eu andava com uma 9mm na cintura. 6 horas da manhã ia dormir, 11 horas da noite ainda estava cheirando cocaína. Então não tinha vida, a vida era para o crime, para o tráfico e para o vício. E logo em seguida eu conheci uma moça que hoje é minha esposa. Só que ela disse que ela era viúva do marido vivo, porque ela quase não me via. Eu a tratava super mal e vida destruída, não tinha casamento. Não queria estar perto dela. Eu a amava, mas não queria estar perto dela. No caso, o crime, as drogas, eu valorizava mais que minha própria esposa, porque eu era muito dedicado ao mundo do crime, naquilo que era me confiado. Eu era cheio de mim, achava autossuficiente, e quem entrasse no meu caminho não tinha vez. Quando sabia que alguém ia morrer, ia tirar a vida de alguém, eu me sentia aguçado. Para mim aquilo ali era prazeroso, porque na realidade eu era vazio, havia um oco dentro de mim. E foi aonde veio a segunda prisão. Acabei sendo preso, minha esposa ia me visitar aos sábados ou ao domingo, que era o dia que era para a gente ter um pouco de paz, mas muito pelo contrário. Eu a agredia, muitas das vezes ficamos horas sem conversar, perdi o dia de visita, passei em diversas penitenciárias do estado, acho que eu passei por 17 penitenciárias. Cheguei em penitenciária do diretor nem me aceitar, por causa do meu histórico dentro do sistema prisional. E eu me lembro que um dia, mesmo sendo um homem cheio de maldade, rancoroso, um dia dentro da cela, ouvindo uma programação como essa, eu ouvi um homem de Deus falar que Deus poderia fazer nova todas as coisas. E havia um conflito dentro de mim, porque como que poderia um homem que já tinha tirado vidas, tinha feito mal para muitas pessoas, como que eu poderia ter uma vida nova? Receber amor de Deus, sendo que eu não tinha amor pelo próximo. Mesmo sem saber orar, eu dobrei meus joelhos
e falei com Deus. Ali eu fui sincero, coloquei literalmente a minha cara no chão e pedi para Deus uma oportunidade. E passados-se 1 ano e 6 meses, eu saí de liberdade, saí dessa facção sem problema algum e tomei a decisão de buscar esse Deus, de conhecer esse Deus que eu tinha ouvido falar. Passei a buscar e lá eu ouvi falar que o Espírito Santo poderia me preencher, que aquele prazer que eu buscava no mundo, fazendo maldade para as pessoas, Deus ele poderia me dar. Eu vinha me preparando, eu vinha me dedicando para ter esse encontro com Deus, para receber o Espírito Santo. E naquele dia, diante do altar, diante de Deus, eu buscando a presença de Deus, foi algo imensurável, porque foi algo muito forte, porque Deus ele não me olhou como um assassino. Deus ele não me olhou como um homem rancoroso que eu era. E eu sabia que o Criador dos céus e da terra naquele momento estava habitando em mim. E que ali começava uma nova etapa na minha vida. Ele não me julgou pelo que havia feito para trás. Ele queria saber daquele dia em diante. E foi algo inexplicável. O Senhor Jesus me encheu de uma forma tão gloriosa que eu saí radiante daquela reunião. Eu tive a certeza naquele momento que eu era um novo Diogo. Ele nunca olhou para nada do que eu fiz, mas sim ele olhou apenas para uma coisa, para a minha sinceridade. A minha humildade que eu me acheguei diante do altar naquele momento. E Deus transformou a minha vida em todos os aspectos. Ele é o que me fortalece, Ele é o que me mantém de pé diante das lutas, diante das situações. E é o meu amor, é tudo para mim. Não existe outro acima dele na minha vida. Deus está acima de tudo, porque Ele me amou com um amor imensurável. Hoje eu sou um novo homem, até mesmo para minha irmã, que chegou a dizer para minha mãe que eu era um caso perdido. Hoje ela me vê como um homem de Deus, um homem transformado, honrado, casamento transformado, amo a minha esposa, amo meu filho. Para um ex-presidiário que, para a sociedade aí fora, eu trabalho numa multinacional, Deus nos tem honrado em tudo. Eu nunca medi esforços quando eu estava no mundo, eu era uma pessoa cruel. Eu não media esforços, eu não olhava, não queria saber de polícia, não queria saber o local. Se eu tivesse que tirar a vida de alguém, eu ia e fazia. Mas hoje, eu me coloco à disposição, eu estou à disposição do Senhor Jesus para ir aonde tiver que for para ganhar almas, para resgatar essas vidas que estão sofrendo como um dia eu estive.